Vale a pena comprar uma carta de crédito para revender ela já contemplada? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar se isso é bom ou não. Meu nome é Márcio Bueno e nos últimos 12 anos eu estive à frente do consórcio Servopa, a quarta administradora do Brasil. Nós saímos de 300 milhões por ano para 300 milhões por semana. Muita gente me questiona se consórcio é ou não um investimento. O que é um investimento? Quando você aporta um dinheiro para obter lucro. E no consórcio a gente tem essa possibilidade, essa roupagem. E eu vou trazer aqui um exemplo. Nós temos um grupo que é exclusivo para investidores. E nesse grupo, só para vocês terem uma ideia, nós contemplamos através do sorteio 7 contemplações já na primeira assembleia. Isso significa que esses 7 clientes que venderam as suas cartas contempladas tiveram um lucro de 7.500%. Parece uma loucura isso, né? Mas é verdade. Inclusive, nós temos uma empresa homologada que garante a compra das cartas contempladas e a gente vai trazer para vocês aqui alguns exemplos, por exemplo, de uma carta de 300 mil reais, onde a parcela é de 784 reais. Você consegue vender essa carta por 60 mil reais, caso você seja o contemplado no sorteio na primeira assembleia. Mas eu vou trazer outros exemplos. E aí você deve estar se perguntando, beleza, Márcio, a primeira assembleia, se eu for contemplado, eu ganho um percentual de ágio altíssimo. E aí, e nas demais assembleias? Eu trouxe aqui um exemplo com 12 parcelas pagas, você teria pago R$ 9.577, o teu crédito atualizado seria pouco mais de R$ 321 mil. Essa carta venderia por pouco mais de R$ 64 mil, performando um resultado de 571%, depois de 12 meses, esticando um pouquinho mais esse prazo. Digamos que seja com 24 parcelas pagas, você vai ter quase 20 mil reais de parcelas pagas. Esse teu crédito vai ter um valor de pouco mais de 344 mil, você venderia por quase 69 mil e isso daria 247% de rentabilidade. Isso é muito bom em 24 meses. Vamos esticar um pouquinho mais, pessoal? Em 48 meses você também consegue ter rentabilidade. Percebam que ao longo do tempo a rentabilidade vai caindo um pouquinho porque você está aportando mais. Mas olha só com 48, são R$ 42.600 pagos em parcela, você já tem um crédito de pouco mais de R$ 395 mil, você vai vender essa carta por 79 mil e vai performar 85% de rentabilidade. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um comparativo aqui, caso você tenha pego essas parcelas, esses valores de parcelas do consórcio, né, pegando a média da parcela ao longo dos 48 meses e tivesse colocado no CDI a 100%. 48 parcelas, 48 aportes de R$ 887,50. Né? Digamos que você pegou todos os meses, rigorosamente todos os meses, R$ 887,50, colocou num CDI. Você vai ter, ao final de 48 meses, 47.808 ao CDI a 100%. Isso vai dar 12% de rentabilidade. Né? No consórcio, nesse comparativo, 85%. Fora que você teve tantas outras possibilidades aí para trás dos 48 meses. E nós temos grupos que contemplam muitas e muitas cotas através do sorteio. Vou dar um exemplo. Nós lançamos recentemente um grupo que contempla durante 3 anos consecutivos somente cotas no sorteio, seja no sorteio ou na modalidade de lance fidelidade, com 15% ou 30%. Com 30% do embutido que você desconta da carta, não precisa pagar 1 centavo de lance, você só desconta da carta. Então, ele funciona como um sorteio paralelo. Né? Digamos que você pagou 6 parcelas consecutivas, você participa dessa modalidade de 30% tirando da própria carta. Se você pagou 12 parcelas consecutivas, você participa da modalidade de 15%, que desconta da própria carta. Isso é um sorteio da mesma forma. Esse grupo ele contempla durante 6 meses só sorteio. A partir do 7º mês
ele entra essas duas modalidades de lance fidelidade. Depois de 36 meses é que começam os lances livres, ou seja, você tem 36 meses de oportunidades de contemplar o teu consórcio e vender ela com bastante ágio. Eu vou trazer um exemplo aqui, caso você tenha contemplado o consórcio no lance fidelidade. Lembrando que essas simulações são com parcelas de 50% reduzido. E olha só que interessante, trouxe um exemplo aqui do lance fidelidade com 15%. Digamos que você pagou lá as mesmas 24 parcelas, 19.837, teu crédito é 344.257, nós descontamos o 15% da tua carta, certo? Por isso você vai conseguir vender o teu crédito por 55.800. Isso performa 181% de lucro com 24 parcelas e você teve várias outras oportunidades no sorteio também. Então, o que eu quero demonstrar aqui para você? Eu quero demonstrar que nós temos oportunidades de grupo que contemplam mais no sorteio. O que é normal de você encontrar no mercado? Uma única contemplação no sorteio. Esse nosso grupo, nas primeiras 6 assembleias, libera muitos sorteios. Nesse caso aqui, 7, 8 sorteios por mês nos primeiros 6 meses. Depois, 2 sorteios e o fidelidade de 30% e de 15%, que nada mais é que outro sorteio, porque você não precisa colocar nenhum dinheiro de lance, você participa na modalidade de 15% e 30%. Para participar de 30% você tem que pagar 6 parcelas em dia e de 15% 12 parcelas em dia. Olha outra curiosidade para esses grupos aqui. Em torno de 25% dos consorciados chegam pagando rigorosamente em dia. A maioria pula uma, pula duas e aí não chega com 12 rigorosamente em dia. Então são 25% do grupo que estariam aptos a participar. Isso significa que você participa de um sorteio com menos pessoas, aumentando ainda mais a possibilidade de você contemplar e vender a tua carta contemplada. É claro que mesmo que esse grupo seja direcionado para clientes investidores, se você quiser utilizar o teu crédito, você pode utilizar o teu crédito com toda certeza. Você pode comprar o teu bem, comprar um imóvel para alugar, você pode construir, pode reformar. Então, aqui é uma possibilidade que nós estamos trazendo para os nossos clientes, de vender a carta contemplada, de fazer com que o consórcio se torne um investimento, e um excelente investimento. E sabe o que é o mais interessante disso? Não tem risco, porque é regulamentado pelo Banco Central, uma administradora com 60 anos de história, e você não tem aquela possibilidade de perder dinheiro como na Bolsa de Valores, por exemplo. Você tem que aportar o valor integral e corre o risco de ter um downgrade do teu capital inicial. Aqui no consórcio você paga a primeira parcela e já está concorrendo a essas possibilidades de alavancar o teu patrimônio de uma forma muito exponencial. Isso é o consórcio. Você deve estar se perguntando, beleza, Márcio, já entendi que nos primeiros 4 anos eu tenho infinitas possibilidades de ganhar dinheiro vendendo a minha carta contemplada. Mas e aí? E se eu contemplar essa carta na metade do plano? O que eu faço, Márcio? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui e olha só que interessante. Você vai ter pago exatamente na metade, ou seja, 120 meses. Né? Nós estamos falando de um plano de 240. Então, 120 meses, você vai ter pago aqui R$133 mil, pagando metade da parcela, né? Como as outras simulações. Então, você está pagando 50% da parcela até você contemplar. Olha só esse cálculo. Você vai ter um crédito disponível por 580 mil aproximadamente, né? E vai ter pago 133. Já pensou você pegar 580 mil reais, comprar um apartamento, colocar para alugar e o inquilino pagar toda essa diferença, porque você só pagou 133. Você está comprando um patrimônio de 580 mil reais, pagando 133 mil reais, porque a diferença quem vai pagar é o inquilino. Então, percebam, vocês têm muitas possibilidades aqui no começo do plano, você tem possibilidades na metade do plano. E se você estivesse perguntando, Márcio, e se eu for o último a ser contemplado?
aí a gente transforma esse consórcio numa previdência, porque a hora que você contempla e quita o teu consórcio, você pode pedir o saque, respeitando um prazo de 6 meses para fazer o saque. E o mais interessante disso é que você vai ter pago R$398 mil, ou seja, você tirou de parcelas R$398 mil, e ao longo do tempo o crédito vai atualizando, como a gente já falou. Então, aqui nesse caso, você não vai pegar o teu crédito integral, você vai pegar metade do crédito, porque senão você teria que pagar uma única parcela da outra metade, certo? Então, metade do crédito nesse momento, lá no final, depois de 20 anos, seria R$573 mil. Só que você está pegando R$573 mil, pagando nem 400. Olha só que interessante, então você tem o consórcio com uma roupagem de investimento no começo, você tem o consórcio com uma técnica de autoquitação, fazendo o inquilino pagar o teu patrimônio na metade ou próximo da metade, e você tem no final uma condição praticamente de previdência privada, né? Uma roupagem de previdência. Claro que não é uma previdência, mas esse dinheiro que você pagou do consórcio você consegue sacar desde que ele esteja quitado e contemplado. Não é interessante? As pessoas me perguntam, Márcio, qual é a parte ruim do consórcio? Né? Porque tem tantas partes boas, qual é a pegadinha, qual é a entrelinha desse produto? Só tem uma forma do consórcio ser ruim. Se você não pagar a tua parcela em dia, porque você não concorre ao sorteio, você perde a possibilidade dos lances de fidelidade, né? Ou se você cancelar o teu consórcio, que também não é nada bom para você. Agora, se você pagar rigorosamente em dia até o final, com toda certeza vai ser bom, porque em algum momento você vai ter uma condição de saque desse valor. É claro que no começo é muito melhor, porque você tem a roupagem de investimento, coloca o dinheiro no bolso, compra as novas cartas e inicia o ciclo novamente. Na metade do plano, você coloca o inquilino para pagar, né, o teu patrimônio, compra outro consórcio e inicia novamente o ciclo. Então o consórcio ele é um produto maravilhoso para todo o perfil de cliente e eu acho que você deveria de aproveitar essa condição e iniciar agora mesmo a tua alavancagem financeira, o teu aumento de patrimônio através do consórcio. E se você ficou até o final desse vídeo é porque você está interessado na tua vida financeira e você está interessado em conhecer melhor novas alternativas. Então comenta aqui se ficou alguma dúvida, comente também se você quer que a gente traga algum outro conteúdo específico e não esquece, se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando esses conteúdos.